A cooperação entre o Brasil e Israel foi assunto de entrevista aqui no AgroMais. A apresentadora Thalita Guimarães conversou com o embaixador de Israel no Brasil sobre a parceria que envolve compra de tecnologia israelense e importação de carne e café brasileiros. Essa relação entre Brasil e Israel. É importante a gente falar sobre o que nós brasileiros importamos e o que nós exportamos. Então, queria que o senhor contextualizasse sobre essa relação entre os dois países. As relações entre Israel e Brasil começam em 1947, quando Osvaldo Aranha foi chanceler da ONU, botou o martelo para a criação, a partilha da Palestina, para a criação do Estado de Israel. O primeiro brasileiro que tem como disse, uma boa relação. Depois, durante os 50, 60, Israel teve mais apoio, mais ajuda nessa área. E hoje, o Brasil está um gigante e não precisa tão ajuda nessa coisa da agricultura. Mas a tecnologia é uma coisa que vamos depois falar sobre isso. É um ponto fundamental para ser primeiro do mundo. E as relações Israel-Brasil estão muito bem. Agora começa o governo do Bolsonaro, claro, melhorou bastante, e é isso aí. Bom, o senhor trouxe esse panorama da história que começa lá atrás, mas hoje, 2020. Vamos falar um pouquinho dessa questão da balança comercial. O que o Brasil importa para Israel? A balança comercial agora entre Brasil e Israel, 1,4 bi dólares. Isso não é muito, mas tem que pensar que quando as relações diplomáticas não estão tão fortes, empresários sempre afastam um pouco, tem negócio. E que Israel importa? Israel importa carne, agricultura, que Israel não tem, café, que não tem, coisas que Israel não pode produzir. E do outro lado, Brasil está comprando fertilizantes do Mar Morto, que tem um fertilizante bem especial, e também algumas tecnologias do que nós falamos, gotejamento, mas vamos falar sobre isso. Basicamente, o Brasil compra tecnologias e Israel compra carne. É um bom troco, porque nós não fazemos concorrência contra o Brasil. Então é bom fazer negócio com outras pessoas. Outros países que também estão exportadores da agricultura, por exemplo, Estados Unidos e Rússia, sempre tem esse debate, o combate, quem compra mais e quem vende menos, essa balança. Então, essa balança é assim. É importante falarmos sobre isso. O senhor foi bem feliz ao dizer que a gente compra a tecnologia e a gente vende o recurso natural, que no caso é a carne ali, né, que o senhor comentou. A tecnologia é um ponto importante para a gente falar. Israel é um case de sucesso, especialmente no que tange à irrigação. O senhor falou sobre o gotejamento e eu gostaria que a gente explorasse um pouco mais sobre esse assunto. Olha, você mencionou Israel. O tamanho de Israel, o tamanho de Sergipe. 400 vezes o Brasil está mais grande que Israel. Mas não é importante nesse negócio a gigantesca. Esse é como perfume. Perfume pequeno, bem concentrado. Tem eau de toilette para todos. Então, tem que focar sobre as coisas que estão focadas. Eu falo sempre, não importa a quantidade, a qualidade. Então, no negócio, tudo sabes plantar milho, algodão, tudo sabe isso. Mas por que, enfim, quando você chega no mercado, por que o comprador vai comprar mercadoria do Brasil ou não dos Estados Unidos ou de Israel? Okay? Por quê? O preço. Vamos dizer, a qualidade está quase mesma. Então, o preço. Para chegar no preço mais baixo para comprar, se você compra hoje uma tonelada por $1.300 e outro está vendendo por $1.000, você vai comprar lá, 30%, bastante, uma grande diferença. Para chegar nesse negócio, tem que usar a tecnologia. A tecnologia é uma coisa muito conhecida em Israel. Para Israel, um lugar, nós falamos, Sergipe, 22 mil metros quadrados, 65% semiárido deserto, população 9 milhões, então como podem fornecer? Israel quase não compra nada da fora, somente coisas que não tem, café, carne, também tem carne em Israel, tem essas fazendas de boi, mas o valor de crescer carne lá e comprar da fora do Brasil, essa balança que toca. Israel sempre faz a balança economia. Melhor a crescer boi em Israel ou comprar
pronto do Brasil. Comprar pronto melhor, então fecha esse negócio. Não tem que manter coisas que você tem perda deles. Se você usa para o mercado de interior, ok. Mas para exportar tem que ser um lucro para chegar nesse assunto. A tecnologia chega a isso. A diferença entre mercados hoje, 5 a 10%. Então, para chegar nesses 5 a 10%, tem que usar a tecnologia. Por exemplo, olha, tem uma instituição que se chama o Instituto Vulcânico de Israel. O Instituto Vulcânico, o que ele está fazendo? Ele está melhorando as produções. Por exemplo, todos sabem que é uma goiaba. Goiaba, que é o problema da goiaba? O coró. O cheiro também. O cheiro também. O cheiro, pessoas gostam da fruta, mas não gostam do cheiro. Lá em Israel, desse instituto, tem goiaba sem cheiro tão forte. Quando você coloca na geladeira, não tem mais cheiro, você abre uma cheiro dessa. E se você, por exemplo, quer um cor, por exemplo, abacate, que tem um cor verde. Quando a pessoa chega no mercado, a mulher, o homem vai para comprar ele, olha o que fala. Como ele é verde, se ele tem esses pontos brancos, marrom, tipo, você não gosta de comprar. Então, esse instituto está fazendo isso. Com a tecnologia, as sementes estão usadas, a produção vai ser goiaba sem cheiro, o cor da pimenta, tem 4 cores. Como tem essa cor laranja da pimenta? A natureza não tem, esse é genético que fazemos. Ou seja, a gente está trabalhando para essa melhoria, então, no caso da fruta que o senhor falou, na questão do cheiro, dessas características mais afloradas dos alimentos, então. Mais uma vez, sobre a tecnologia. Okay. A gente percebe que, além dessa questão toda que o senhor trouxe do irrigamento, desse melhoramento genético, o produtor de Israel, ele é muito ligado à questão das startups, da questão ali, está tudo com o celular na mão e controla a vida no campo ali na palma da mão. O senhor acha que o produtor brasileiro ainda tem um gap, está defasado em relação a isso? Olha, primeiro sim, tem um gap. Quase 90% do mundo, se você quer comparar no Israel, tem um gap. Não eu falo isso como vaidoso, Israel. Mas é verdade. Colocou no Google, Israel vai sair como Startup Nation. Por quê? Por exemplo, agora, quando estamos sentando agora, cada ano tem 500 startups que estão mexendo sobre a agricultura. Como fazer a carne artificial. Você escutou que pessoas agora têm movimento, por que matar os animais? Ok, pode ser. Agora tem carne artificial que se foi no laboratório. O algodão, semente de algodão, que a produção dele está 30% mais produto de um semente normal. Sempre tem um debate entre os conservadores que querem conservar a natureza natural e que outros que querem fazer essa semente mais vigorosa, mais produção. E também esses recursos que nós falamos de irrigação, água. Israel não tem água. Então, como pode usar água e fornecer ao país? Também exportar. Sabes que a Europa, que está gigante, a Europa não é pequena, pode ser. A Europa compra mais que 55% das flores de Israel. Então, eu falo sempre, o tamanho, às vezes não conta. Depende da eficiência. De 1 hectare, por exemplo, Israel, o terreno da agricultura, sabes que é? 420 hectares. Esse é o potencial de Israel. 420 hectares. 420 mil hectares. Tem fazendas aqui que tem um tamanho mais grande disso, mas a exportação desse terreno, vamos falar em reais, quase 30 bilhões de reais desse tamanho. Então, essa é a eficiência. Tamanho e a produção. Sempre, por exemplo, se você quer ter doente num grande campo, usa drone. As pessoas não podem andar 20 hectares em pé ou com trator. O trator também não tem motorista. Eu vi algumas coisas. O Brasil é muito avançada. Eu não falo, o Brasil é muito avançado. Eu fui no interior, Mato Grosso, Goiás, Sorriso, Jataí, Rio Verde, em todos os lugares no Brasil. No interior, no Nordeste, eu vi agricultura muito forte, porque você usa aqui a melhor agricultura, equipamento que tem, John Deere, tratores, todas as coisas, cultivar, plantar, tudo, mas enfim, temos 5%.
5% que você tem que ajustar com a tecnologia, usar drones, usar como se agricultura na palma da mão, abrir a irrigação. Não precisa ser, eu quero, pode ser aqui, entrar a meu terreno, não tem, mas se tem um terreno em Israel, pode fazer irrigação daqui. A única coisa preciso, Wi-Fi. Sem Wi-Fi aqui vamos falar, eu falo com empresas da telecomunicação, oi, vivo, lá, tudo. Tem que melhorar o Wi-Fi, pessoas vão deixar você. Essa queixa não é só do senhor, não, do produtor rural que vem aqui, que conversa com a gente aqui no AgroMais, eles sempre falam isso. Ou falta Wi-Fi, falta internet no campo, há esse fator aí que dificulta, de fato. Sim, por isso quando pessoas falam de outro jeito, também tipo da inovação, medicina de longe, ensino de longe, tem uma coisa pequena, Wi-Fi. Se tem Wi-Fi, tem tudo. Não tem Wi-Fi, tudo não vale nada. No celular, se chega aqui, eu tiro um celular, olha, onde é essa paraquedas? Não tem paraquedas. Então, vamos focar sobre a agricultura. Não, sempre, isso de fato é uma queixa também do homem do campo aqui no Brasil. A gente fala, e o senhor foi muito enfático ao dizer, que qualidade é bem diferente de quantidade. Então, às vezes, investir ali num território menor, com uma qualidade maior, seria de fato algo mais assertivo. Israel é autossuficiente em produção de frutas, de flores, como o senhor falou, de peixe. E assim, se a gente pudesse elencar algumas técnicas que colocaram Israel nesse posto, o que a gente poderia dizer? Olha, primeiro temos aqui no Brasil bastante coisas de Israel de inovação, coisas de drones, coisas de gotejamento, duas empresas de gotejamento, Van Dangen, Netafim, essas empresas que estão vendendo. Também semente, também fertilizante, também coisas do plástico, sabes, para embalagem. Também, para embalar frutas. Que é o problema de frutas quando você quer exportar? Tem dois. Que eles estão podrendo muito rápido, então tem que ser, como você life shell, uma vida do armazenamento, pode ser 3 semanas. Se você tem que exportar um abacate, que não consegue, pode ser no navio 1 semana, 2 semanas, não pode exportar. Então, dar a ele um sistema, fazer uma tipo como spray, que dá ele 3 semanas, não desenvolver, não amadurecer rápido. Essas coisas, a tecnologia para poder vender. Que é o problema vender abacaxi aqui, muito barato aqui. Em Israel, um abacaxi desse tamanho pequeno, R$30. Aqui, para 10, você compra 3. Se você faz um bom negócio, para 8 também, né? Israelense amam negociar. Então, por que não exportar? Tem problema de chegar. Para sair um avião, difícil. Um navio pode ser um lucro. Então, tem que fazer a tecnologia irrigar nesse produto, que ele vai, quando chega depois de 2 semanas, ele começa a amadurecer. Então, a tecnologia ajuda bastante a vender. Então, a tecnologia, eu falo, tem 5 ou 10%. Se você usa isso, você vai ganhar. O Brasil é muito forte. Eu estou olhando as coisas aqui no Brasil, como fala no interior, coisas que foi não surpreso, porque eu sou um homem de mais tecnologia técnica, como máquinas, mas agora agricultura. Como tirar as frutas da árvore? Tem máquinas para tirar. Quando você mexe, toca o fruto, já foi machucado. Ele recebe um batimento. Tem máquinas, ou vibrar uma árvore para tirar as oliveiras. Então, tudo é tecnologia. Porque máquina custa na primeira vez muito, mas depois acabou. Se você tem bastante funcionários, olha, Estados Unidos vai dar um detalhe. Sabe, se você volta 50 anos atrás nos Estados Unidos, 50% de pessoas, se não me engano, foi trabalhando na agricultura. Estados Unidos é um grande produtor, não pequeno. Agora, sabes quando a pessoa está mexendo físico, tocando a agricultura? Quase 4%. Onde desapareceu tudo? Tecnologia. Essa é uma coisa. A venda não pode ser... a agricultura tem que ser um emprego para pessoas. Se tem lucro, sim. Se não tem, faz outro. Por isso, Israel, por exemplo, troca bastante as coisas da privatização dos negócios. Por quê? Isso não é uma maneira somente socialismo, capitalismo. Não é. Você quer ser... O país viva com quê?
dinheiro, o país é forte, o PIB é grande, você tem tudo. Se você tem o PIB baixinho, baixo, $1.000 por mês, não tem nada. Significa que você importa tudo. Agricultura, comida. Então, o Brasil é bem forte. Tem que fazer uma pequena subida com nossos amigos israelenses. Assim como, né? Aqui é curioso o senhor dizer isso, porque a projeção é de queda no PIB do Brasil para este ano. Mas a força que vem é do agro, então é do campo de fato. É impossível a gente continuar essa conversa sem falar do coronavírus. Queria saber se em Israel, de fato, houve um impacto no campo, porque aqui a gente fala muito que o produtor rural, ele está sem como ter possibilidade de vender o seu produto. Então, feiras acontecem no sistema de drive-thru. Qual que é a realidade em Israel? Olha, a primeira vez que a coronavírus chegou, Israel foi bem bloqueada, bem fechamento, como lockdown, e nós reduzimos muito, quase acabou. Mas o que acontece? Pessoas saíram na praias, no pub, todos 3 meses na casa, fui, como disse, loucos na casa. Quem pode ser na casa 3 meses? Então, quando sai agora, infelizmente, temos a segunda onda, e a segunda onda pior que a primeira. Porque na primeira, todos estão bem cuidadosos, todos, quando você chega no aeroporto, o isolamento está em casa, tudo foi monitorado. Quando eu falei, acabou, nada acabou. Isso é o pior, o efeito disso é muito grande. Se, por exemplo, Israel tiver 3% de desemprego, um dos maiores do mundo, quase não tem desempregados. Agora chegamos a 25%. Porque tudo fechado, shopping center, fazendas, então para vender agora tem que, olha, essa é uma coisa que aconteceu agora, não tem ainda vacina, todos estão correndo através da vacina. Até que a vacina tem que agora mudar, sair da caixa, como disse, sair desse paradigma, vender somente na feira, faz feiras virtual, conecta as pessoas com Zoom. Eu sei que empresários de Israel estão comprando do Brasil etanol e açúcar através do Zoom. Tem que fazer isso. Então, voltamos sem Wi-Fi, Zoom, tecnologia. Então, essa pandemia dá uma coisa boa. Que é a coisa boa? Pessoas têm que pensar, melhorar. Sabes, o uso da ensino de longe, a medicina de longe em Israel tive antes da pandemia quase 5%. Pessoas não gostam, cada um quer chegar, falar, tocar. Então agora dá mais que 35% do povo, das pessoas usam. Então isso é coisa boa. Infelizmente tem que desenvolver, agora tem que desenvolver esse negócio de Zoom, WhatsApp, todas as coisas da tecnologia. A tecnologia é muito importante. Mas, enfim, tem que vender o produto. Também laboratórios, um perigo do futuro da agricultura. Pessoas que querem fazer no estufas, nas salas fechadas, a crescer, por exemplo, sabes, tem essa tomate cereja, como se chama? Cereja, que Israel faz os pequenos. Mas ele não é crescendo no terreno aqui, ele é crescendo no cano, no tubo desse. Então você pode fazer esse crescimento aqui, se você pode fazer, não sei, 50 metros da agricultura para crescer cerejas. Mas se você faz no canos, que eles estão saindo como um cano desse tamanho de 2 metros, temos aqui quase um hectare. 100 metros, 1 hectare. Eficiência, irrigação, gotejamento, fertilizante, não muda. Nós falamos desse sistema novo, fala com a muda, ou semente. A gota, exatamente, ele recebe gotejamento, se ele precisa um mililitro do fertilizante, ele recebe a muda, recebe 1. Não todo o terreno, não tem gasto, zero gasto. Esse sistema, esse negócio, você pode vender mais barato. Ou seja, a gente está falando de otimizar. No final das contas, é sempre otimizar. E o senhor falou de educação à distância, e é interessante a gente falar na educação mesmo, de fato, né? O estudante brasileiro, o produtor brasileiro que quer aprender mais, não só importar a tecnologia, mas que quer de fato entender como funciona essa relação aí do brasileiro e para ir para Israel de fato estudar.
funciona? Sim, nós temos programas para estudar, mas Israel entendeu uma coisa muito importante. Pessoas não gostam de gastos, não gostam de comprar. Por isso, quando tem tecnologia de gotejamento, tem usina que faz mesmo aqui em São Paulo, outro lugar. Se você tem um monitoramento dos veículos, isso é outro assunto. Para cuidar da agricultura, quando a agricultura sai com os caminhões, não ser roubados. Então, tem um chip que está cuidando desse carro, tem uma empresa que está fazendo. Então, tem Israel, nós oferecemos não uma venda, nós queremos fazer parceria, abrir aqui negócio por dois casos. Primeiro, dar um pouco de emprego. Segundo, abaixar os impostos. O Brasil tem impostos sem reclamar. Uau! Você fecha o negócio, fecha. Quando você fecha o mercado, não entra a tecnologia. Se a pessoa quer entrar fertilizante, que o imposto vai ser 40%, então não vai dar. Pessoas que te enganar, não pode fazer uma concorrência entre outros produtores, na China, não sei o que, tem outros. Então, impostos são um bom mecanismo do governo para acrescer ou diminuir a importação. Esse é um ferramenta muito duro da economia. Como o governo está, nós falamos, o governo entra a mão dele, o braço dele na bolsa de nós. Rapidamente, para a gente encerrar, nosso motivo da nossa conversa aqui é o agro, mas no início da fala do senhor, o senhor falou que a relação entre Brasil e Israel melhorou muito com a gestão do governo federal atual. E para a gente encerrar, eu queria que o senhor fizesse uma análise sobre isso. Primeiro, o Brasil voltou a ser o grande amigo de Israel nas votações internacionais, na ONU, no mundo. As parcerias entre exército, entre agricultores, entre delegações. Por exemplo, o agronegócio, tive ano passado, depois da pandemia, mais que 2.000 brasileiros, agricultores, que chegou do interior que eu nunca tive. Eu falei de Rio Verde, Sorriso, Jataí, Mato Grosso, alguns lugares, chegou no Israel 2.000 pessoas em um ano. Eles trazem a tecnologia e faz um B2B, business to business. G2G é bom, agora temos essa guarda-chuva dos governos, mas o governo não faz negócio. O governo dá uma porta aberta, uma guarda-chuva para fazer. Quando essa guarda-chuva é gigante, os empresários, agricultores, produtores, pode fazer esse negócio. Essa parceria verdadeira sobre gana-gana. Não tem subsídios, não tem isso, não aguenta muito. Para encerrar nós gostamos muito desse governo. Esse governo é um grande parceiro de nós e tem que agradecer. Israel tem sempre um grande amor por o povo brasileiro. Sabes por quê? Porque quando Israel, nós falamos 1000 anos atrás, na época do Holocausto, sempre as portas do Brasil foram abertas para a comunidade judaica, para os judeus que chegam lá. Então, é um paraíso para os judeus, você não acolhe bem, e por isso sempre vai ser aliado de vocês.